é esse, pessoal? O incidente destinado a resolver a incompetência ou impedimento ou a suspeição, como eu disse. E o juiz deverá, portanto, julgar. Por exemplo, no caso que a gente estava tratando, o juiz lá de São Paulo vai ter que julgar se ele é ou não relativamente incompetente, porque está sendo instigado a tanto via exceção. Uma vez julgada a exceção, o juízo fará o julgamento, quero dizer, por decisão interlocutória. E, portanto, dessa decisão interlocutória que julga a exceção, a parte que se sentir prejudicada, a parte sucumbente, deverá interpor o devido agravo de instrumento. Portanto, a natureza jurídica, olha que importante, da decisão que julga qualquer uma dessas três exceções que eu mencionei, a natureza jurídica é de decisão interlocutória e, portanto, o recurso adequado para contrastar essa decisão é o recurso de agravo, especificamente o recurso de agravo de instrumento, porque matérias como essa não se adequam muito bem ao sistema do agravo retido. Felizmente eu não tenho tempo para poder discorrer com vocês aqui sobre o agravo retido, mas ficamos aí então com essa dica: a decisão que julga a exceção é recorrível mediante agravo de instrumento. Tudo bem até aqui, né, pessoal? Mas nem só de exceção vive o réu, né? A gente viu que as respostas do réu são muito mais complexas. Então nós já trabalhamos com as exceções e agora nós vamos passar ao estudo de mais uma modalidade de resposta, qual seja a reconvenção. Para falar sobre reconvenção, eu quero, primeiro de tudo, resumir o que é a reconvenção. A reconvenção é o exercício do direito de ação pelo réu contra o autor, no mesmo processo, em simultâneos processos. Vale dizer, é através da reconvenção que o réu, se quiser, formulará pedido a seu favor. Como eu disse ainda há pouco, a reconvenção, ela é um contra-ataque. Lembrem-se, a contestação é uma defesa. Na contestação, o réu se limita a procurar neutralizar a pretensão exercida pelo autor na petição inicial. Já na reconvenção, ele vai além. Na reconvenção, o réu busca fazer um pedido a seu favor, como eu mencionei anteriormente. E, portanto, a reconvenção nada mais, nada menos é do que o exercício pelo réu, no mesmo processo, do direito de ação. E olha que interessante, olha como a gente chega num momento importante. Nós vimos que o direito de ação, o direito de demandar, o direito de ação, ele deve ser instrumentalizado por um ato solene, por intermédio de um ato solene, com requisitos específicos. Adivinha que ato é esse? A petição inicial. Então, olha só, como o estudo do processo já começa a elucidar os nossos caminhos. Vejam vocês, a reconvenção, se representa o exercício do direito de ação, ela deve ser instrumentalizada através de uma petição inicial. A reconvenção é manifestada por intermédio de uma petição inicial, que deve seguir, pessoal, todos os requisitos do artigo 282. Endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos, pedidos e requerimentos finais, valor da causa, enfim, a reconvenção é em tudo e por tudo uma autêntica petição inicial. Só que, ao contrário da exceção, olha que coisa interessante, a reconvenção não rende ensejo ao surgimento de novos autos, nem tampouco de novo processo. A reconvenção, ela é autuada nos mesmos autos da ação. Então, para vocês entenderem, o que nós vamos ter? Um processo e, no curso desse processo, nós vamos ter a discussão de duas ações. A ação do autor em face do réu e a ação do réu em face do autor, que é justamente a
reconvenção. E aí eu aproveito para adicionar algo que é talvez quase que consequência prática, mas de todo modo é importante. Se o réu, ao reconvir, exerce uma pretensão, faz pedido a seu favor, o que acontece com o autor? O autor deve ser citado para oferecer contestação à reconvenção. Nossa, professor, vira um rolo. Não, é simples. Nós vamos ter ação de A em face de B. O B será citado para contestar. B contesta e, além de contestar, oferece o quê? Reconvenção. Aí nós vamos ter uma ação do réu em face do autor. O autor será, então, citado para oferecer contestação à reconvenção. A nomenclatura, aliás, que se deve reservar aí é réu reconvinte e autor reconvindo. Para vocês entenderem, o réu que oferece reconvenção, ele passa a ser denominado réu reconvinte. O autor, em face de quem a reconvenção é manejada, passa a ser chamado de autor reconvindo. Então, essa nomenclatura adequada para a reconvenção. Vocês devem estar se perguntando aí, Lúcio, é sempre possível manejar-se uma reconvenção? Ou, ao contrário, a reconvenção se submete a determinados requisitos? Sim, pessoal, a reconvenção se submete a específicos requisitos e nós devemos buscá-los lá no Código de Processo Civil. A reconvenção, que é esse exercício do direito de ação do réu em face do autor no mesmo processo, a reconvenção deverá obedecer os requisitos que se encontram trazidos no artigo 315 do CPC. Eu estou com o código aqui na minha mão e eu vou ler para vocês para a gente poder comentar os requisitos da reconvenção. Olha só, diz o artigo 315, o réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. E aí nós vamos ter um parágrafo único importante. Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor quando este demandar em nome de outrem. Então vamos entender isso. A reconvenção poderá ser manejada toda vez que a demanda reconvencional ela for conexa com o fundamento ou conexa com o fundamento da defesa ou conexa com a ação que foi proposta. Não se trata aqui daquela conexão típica lá da matéria de competência, de identidade, de causa de pedir ou de pedido. Não é uma conexão tão restrita. Eu prefiro dizer, em termos didáticos e objetivos, para vocês o seguinte: a reconvenção, ela será cabível toda vez que ela guardar vínculo de afinidade, quer com o fundamento da defesa, que está na contestação, quer com a própria ação que o autor formulou em face do réu, que agora oferece a reconvenção. Portanto, deve haver uma ligação com o fundamento da defesa ou uma ligação com o fundamento da ação principal. Esse é o requisito primordial para o cabimento da reconvenção. E eu volto ao Código para fazer um comentário ao parágrafo do artigo 315. Principalmente esse comentário meu é destinado a você que está aí fazendo o concurso público, porque é uma questão que vira e mexe é cobrada. Presta atenção nesse parágrafo, pessoal. Parágrafo único do 315 do CPC. Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor quando este demandar em nome de outrem. Notem bem, nós temos aí uma regra muito importante, porque ela veda que o réu ofereça reconvenção quando o autor estiver na utilização de uma legitimidade extraordinária. Como assim? Vamos compreender isso melhor. Nós sabemos que o autor da demanda, em regra, é o legitimado ordinário,
Ou seja,